E eu quero te perguntar uma coisa. Você tem medo de ir ao dentista? Ou conhece alguém que tem? Um filho, uma esposa, um marido, um amigo? Pois saiba que a odontofobia atinge 1 em cada 6 pessoas. É muita gente, né? E isso acaba sendo um desafio mundial, sabe para quê? Para a saúde bucal. Para você ter ideia, segundo a Associação Brasileira de Odontologia, 27 milhões de brasileiros nunca foram a um dentista, sendo que o Brasil concentra o maior número de profissionais dessa área em todo o mundo. Se a gente comparar o Brasil com o mundo inteiro, aqui está o maior número de profissionais de dentistas, né, para atender essa população, e toda essa gente nunca passou ali por esse profissional. Por isso, sobre esse assunto tão importante, eu converso ao vivo a partir de agora com a cirurgiã dentista, a doutora Rejane Alves. Bom dia, doutora, muito bem-vinda ao Edição Manhã, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, eu agradeço. Doutora, vamos falar sobre esse medo. Eu confesso para você que quando eu era um pouquinho mais jovem, eu também tinha um terrorzinho assim nessa questão de ir ao dentista. E segundo um estudo epidemiológico realizado pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 50,57% dos adultos entre 35 e 44 anos, ou seja, gente já vivida, né? Essas pessoas sofrem de problemas relacionados à saúde da boca. A minha pergunta para você é: o medo acaba influenciando também nesse número que a gente está trazendo aqui? Ou seja, tenho medo, não vou, tenho problema. É mais ou menos assim essa lógica? Sim, muitas pessoas associam a ida ao dentista com medo, algum tipo de trauma. E isso daí acaba prejudicando a saúde bucal, porque essa pessoa acaba não vindo ao consultório. E aí, um problema que às vezes a pessoa acha que é pequeno, como por exemplo uma cárie, que não deixa de ser vista, pode se transformar num problema um pouco maior, ocasionando dor, ou então até mesmo algo que a pessoa, com medo, com receio de ir ao dentista, deixa de ir, deixa de fazer a sua prevenção e pode até mesmo estar desencadeando um câncer bucal, por exemplo. Esse medo faz um bloqueio com as pessoas, porém a odontologia hoje está muito mais humanizada, gente. É uma odontologia que ela tem muito mais tecnologia, a gente se preocupa muito com o conforto, com a segurança do paciente. Então, o paciente, hoje em dia, ele consegue ter um tratamento muito mais humanizado, muito mais tranquilo nos consultórios odontológicos. Doutora, a gente quando fala dessa questão do medo, né, da odontofobia, tem até nome, gente, para vocês verem como é uma coisa muito comum, né, no imaginário até das pessoas. Porque é curioso a gente falar isso, doutora, que às vezes essa pessoa nem foi ao dentista e ela tem o medo. De onde que nasce essa fobia, doutora? Então, isso daí é um mito que muitas pessoas, por exemplo, acontece muito de mães virem com os filhos e ameaçarem um pouco, se você não for fazer isso, eu vou pedir para ela te dar uma anestesia, para ela te dar uma injeção. Então, isso daí acaba causando um trauma já na criança, desde cedo a pessoa já pensa, meu Deus, eu vou no dentista para sofrer, eu não vou no dentista para melhorar a minha qualidade de saúde bucal. Então, isso daí acontece já desde pequena, as pessoas vão criando crenças com relação à odontologia. Mas isso daí, como eu te disse, vem mudado muito, principalmente com a prevenção. Porém, existem muitas pessoas que ainda têm um bloqueio por causa desse medo, né? E a gente às vezes pensa que é um medo somente das crianças, mas não, isso acaba, como você falou, começa na infância muitas vezes, por conta dessa atitude dos pais. Pais, mães, responsáveis, por favor, vamos mudar, né, essa narrativa aí e fazer o efeito contrário, falar dos benefícios para essa criança, como é importante cuidar ali do sorriso. Mas aí, muitas vezes, essa crença vem para a vida adulta. Então, não são só as crianças que têm esse medo. Muitos adultos chegam ao seu consultório com esse receio. Você percebe claramente que a pessoa está ali porque não tinha jeito, a atenção dela. E aí já engato numa outra pergunta, doutora. Você falou da humanização. Esse é um ponto importante, essa conversa, esse quebra-gelo antes de sentar o paciente ali na cadeira do dentista? Isso é muito importante. Eu falo que o tratamento começa desde a recepção. As pessoas têm que sentir tranquilidade ao ir ao dentista e não já ter aquele receio de, na hora que chega lá na recepção, já está com medo,
fica travado. Não, gente. A gente tem que ter essa harmonização para quê? Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa está aqui no consultório por causa de uma dor ou um trauma que teve. Então, a conversa, normalmente, às vezes, a gente tem uma primeira consulta conversando, mas conversando com o paciente, tirando aquele trauma, resolvendo algumas questões, mostrando, vendo que hoje em dia a tecnologia está muito avançada na odontologia. Então, por exemplo, tem pacientes que fazem tratamento até devido ao trauma dormindo, com uma sedação. Então, a gente sempre está tentando avançar, melhorar, ter uma qualidade melhor de tratamento para o paciente, porque a gente sabe que muito antes tem um trauma, tem um medo, tem algo que tem um bloqueio com esse paciente. Doutora, às vezes eu imagino que esse paciente tenha vergonha de falar que sente, né, esse medo. É interessante que esse paciente jogue limpo com o profissional? Olha, doutora Rejane, eu morro de medo, essa é a verdade, me ajude, o que a senhora pode fazer por mim? E aí, baseado nessa informação, esse profissional consegue, você falou até de sedar muitas vezes o paciente, ele consegue então encontrar a melhor maneira para tranquilizar esse paciente, ou seja, essa conversa verdadeira, inclusive partindo de quem vai ser atendido, é importante? Importantíssimo isso, né? A gente ter a empatia, se colocar no lugar do paciente, jogar aberto, porque quando o paciente chega no consultório, a gente tem que ter uma conversa sincera, ver quais são os problemas, explicar a situação do paciente e a gente se colocar no lugar desse paciente. Então, é importantíssimo que o paciente seja sincero e o dentista também ser sincero com ele, passar aquela tranquilidade, falar com o paciente de que o tratamento vai ser de acordo com aquilo que o paciente espera. Isso é muito importante. É a primeira coisa que deve acontecer. Ter uma conversa sincera com o seu dentista. Trazer essas informações para a gente. Para a gente encerrar a nossa conversa, doutora, eu queria que você enfatizasse e falasse mais uma vez sobre os riscos que esse medo de ir ao dentista, esse medo de buscar um atendimento, mesmo que aparentemente você não tenha nada, mas você precisa ir pelo menos uma vez ao ano ali para ver como que está a saúde da sua boca, né? Quais são os problemas que não ir ao dentista? E assim, do mais bobo ao mais sério mesmo. Que problemas que esse medo de ir ao profissional, né, pode causar para a saúde bucal e do organismo como um todo? Olha, é primordial que a pessoa venha de 6 em 6 meses e tenha uma prevenção. Como se diz, a saúde começa pela boca. Então, algo que você acha que é bobeira, que não está acontecendo, isso daqui, um sangramento gengival, que pode começar com uma gengivite, se desenvolver por uma periodontite, com a perda dos dentes, é algo que a pessoa deve ir ao dentista, deve fazer uma avaliação, ver como está a sua saúde, a prevenção. O que a gente sempre fala, a prevenção é o melhor remédio. Evitar com que tenha um problema maior, desde uma simples afta, que a pessoa às vezes está achando que é uma afta, mas aquilo lá é o início de um câncer bucal, por exemplo. As pessoas não têm noção do que pode acontecer. E fora de outros problemas que pode ser causado, até mesmo por causa de um problema de periodontite, gengivite, do tipo uma endocardite bacteriana, um problema pulmonar, piorar uma diabetes. Tudo isso está relacionado também à sua saúde bucal. Perfeito, doutora Rejane. Muito obrigada pelas suas informações, por esse alerta, né, à população e aos nossos telespectadores. E seja sempre muito bem-vinda à Edição Manhã, porque são informações realmente que fazem diferença, né, para o nosso público. Ótimo dia para você. Obrigada para vocês também.